Galera, presta atenção nessa grande promoção do Método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Você tá precisando de inglês? Você precisa conquistar uma vaga no mercado de trabalho? Você precisa do inglês? Você quer uma promoção, mas não consegue porque também não tem o inglês? Presta atenção nessa grande promoção da Semana do Trabalhador. São 50% de desconto no Método B-Way, um dos cursos mais premiados da internet. O curso vai ficar por 12 vezes de R$ 29,70. Galera, são 50% de desconto. A gente já tá quase no meio do ano e você ainda não conquistou uma vaga de trabalho, não conquistou um aumento porque não tem o inglês. Tem muita gente que vai passar na sua frente. Aproveita essa promoção, 50% de desconto. Link na descrição, Método B-Way com o professor Jonas Bressan. Baba, oh yeah, yeah, oh yeah. Ah, se venha, badaba, vivi, babo, hey, yeah, hababara, ia, oh, ah, renha, ah. Grande momento! Tenho certeza que você já sabia que eu ia começar o vídeo assim. Linhagem Geek na área. E aí, meus amigos, minhas amigas e os haters que com certeza clicaram nesse vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai gerar uma polêmica, mas é importante a gente trocar uma ideia sobre este filme de Mufasa. Saiu o trailer, vamos conversar sobre o trailer, mas já adianto pra vocês a mesma opinião que tive em relação ao Rei Leão. Visualmente eu acho muito belo. Visualmente eu acho muito bonito. É um trailer muito bonito. Porém, como vocês viram na thumb, existe uma grande possibilidade. Veja bem, presta atenção, lacrola. Se vocês virem algum corte rodando e não tiver isso aqui que eu estou falando, vocês corrijam, tá? Pode dar a checada. Existe a grande possibilidade de nós termos aí uma lacrate gigantesca, principalmente quando a gente olha o fator legado, o fator da monarquia, o fator da herança da linhagem do Mufasa. Nós vamos conversar sobre isso. O trailer é basicamente o Mufasa e o Scar numa aventura, certo? Passando por diversos perigos, tem hipopótamo, tem jacaré, tem crocodilo, tem penhasco, tal. Mas o que é o grande cerne desta estrutura desse filme do Mufasa é o cânone, o que nós podemos esperar e se o que está escrito na sinopse acontecer, podemos ter aí a destruição de um dos principais plots do Rei Leão, que é a monarquia. E se você está se perguntando o que isso tem a ver com a lacrate, note e repare, meu caro telespec, que algumas lacrates novas, eles pontuam os colonizadores, certo? Você pode ver, até no X-Men, você tem a questão dos colonizadores, a mentira branca, e você tem em outras obras essa questão do colonizador. Inclusive essa é uma questão que está em pauta na política também. E a monarquia, ela entra nesse bolo, porque são os reis, os imperadores que colonizam alguns territórios, né? Como é a nossa história, não dá pra apagar a história. Só que aí existe uma reparação histórica aqui. Tudo que é realeza, tudo que é monarquia, sempre o próprio He-Man cuida bastante desse tema. E ele dissolveu a monarquia. Exato, o que acontece no final do He-Man? Ele dissolve a monarquia. Então a monarquia, para a turma da lacrate, que aí você pode colocar monarquia / imperialismo, tudo bem que não tem nenhum sentido, mas esse é o woke. O woke é não ter sentido, porque o imperialismo eles chamam os Estados Unidos, né? Então, mas isso tudo tá no mesmo lugar, tá no mesmo bolo, porque é aqui que eles vão colocar a alta sociedade, a burguesia, e você sabe pra onde vai.
Então esse negócio da exclusão da monarquia, você também pode pegar como contexto histórico aqui o Brasil. O que você aprendeu da monarquia brasileira? Nada. Você não aprendeu nada na história. Por que esse desejo de apagar uma história monárquica? Porque isso faz parte também da turma da Lacrate. E aqui nós temos essa questão e temos a Disney. Então é só você somar 1 mais 1, por enquanto no nosso mundo ainda é 2. Então a gente tem que prestar bastante atenção e é até interessante essa nova forma de abordagem de conduzir uma suposta Lacrate. Mas tem outra ainda que aí é padrão Disney. E aí você vai somando, é aquilo que a gente fala sempre. A gente não fala que é lacração tirando do bolso. É 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 ali, mais X, mais Y, e aí nós temos um valor. Então a gente vai analisar tudo isso com vocês, a gente quer muito a opinião de vocês também. André e sua matemática racista. É isso aí. Ó, galera, é o seguinte, prestem atenção nessa resenha, tá? Que a gente pegou aqui o cânone dos livros e também trouxemos a nossa percepção em relação ao desenho do Rei Leão que assisti no cinema, graças a Deus. Se você assistiu o Rei Leão no cinema, pra mim a principal obra da Disney, uma das principais jornadas de herói que a gente traz em relação ao Simba, principalmente também acrescentando o fato de que o Simba, ele é o herdeiro da linhagem e ele tem uma responsabilidade que ele precisa contemplar. Então tem muita coisa, tem muito princípio, tem muito valor a obra de Rei Leão. Presta atenção, faz o seguinte, primeiro, se você é novo, seja muito bem-vindo e dá o joia. Só pra não deixar a turma no vácuo, eu falei da Lacrate, mas não falei do trailer, é só uma pincelada. Essa é a minha cara, mas daqui a pouco eu falo. Tem um frame aqui que eu peguei que é completamente... cara. Vamos lá. Aproveita, né? Dá o joia. Se você é um velho inscrito, toca aqui, dá o like e faça um comentário. Comente qualquer coisa. Comenta sobre o trailer, se você gostou do trailer. Comente, se você nunca comentou na vida, põe um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Ou apenas a palavra do vídeo, que é supostamente. Vá na loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. E aquela dica bem rápida pra você que precisa de uma renda extra, porque infelizmente o seu salário acabou, você não tem da onde tirar recursos, o seu patrão não vai te dar aumento e você sempre fica nessa briga. Chega no dia 20, no dia 25 e você está sem dinheiro. Você precisa tomar uma atitude e o Tom Dimas é um cara que vai pegar na tua mão e vai te ajudar, porque ele desenvolveu várias estratégias que ajudam você a ganhar dinheiro na internet, não produzindo conteúdo como nós, mas de outras formas. Você não tem nada a perder. Clica no primeiro comentário fixado, chama o Tom Dimas, ele com certeza vai te ajudar. Bom, vamos lá, pessoal, se vocês quiserem também ler essa matéria, tá inteirinha lá no site da Linhagem Geek, tá? linhagemgeek.com.br. Ó, seguinte, tanto no desenho quanto no live action, tá? Você tem um trecho do Mufasa falando com o Simba. O Simba pergunta: papai, nós estaremos juntos pra sempre? E o Mufasa fala: não, pra sempre não, mas eu vou te contar uma coisa que o meu pai dizia. E aí ele conta da história, da herança, da linhagem dos reis. Ele conta isso pro Simba. Tanto é que depois, quando o Simba já tá no arco de encontro com o propósito dele, o Mufasa aparece nos céus numa cena incrível e diz que ele esqueceu de quem ele era, certo? E lógico, ele foi influenciado pelo Timão e Pumba, né, a viver o Hakuna Matata. Tudo bem, isso é maravilhoso pra nós que vivemos isso, tá? Aí agora eu vou entrar na matéria pra gente poder se contextualizar, tá bom? Seguinte, ó. Uma das grandes estreias da Disney pra 2024, sem dúvidas, é Mufasa. Depois do sucesso da nova versão do Rei Leão em 2019, era bem claro que um novo filme iria acontecer. Contrariando a expectativa de quem achava que o novo filme seria Rei Leão 2, contando a história de Simba como rei e toda a sua paternidade com a filha Kiara, a Disney lançará Mufasa. A produção, ao que parece, terá como base o livro
Tales of Two Brothers, escrito por Alex Simons. O livro é reconhecido pela Disney como canônico e é nesse ponto que começam as diferenças entre as informações do trailer. Ao que se sabe, o primeiro trailer de Mufasa teve o seu lançamento nos Estados Unidos durante o programa Good Morning America. No trailer, Rafiki conta a história de Mufasa. E é aí que começam as divergências para o livro, que também tem suas inconsistências com o filme de 1994. Vamos lá. Primeiro ponto, possíveis diferenças entre Tale of Two Brothers e Mufasa. Em suma, o trailer mostra Rafiki contando a história de Mufasa ao filhote Kiara, que não aparece no trailer, filha de Simba e Nala. E se sabe que o babuíno está falando para Kiara, pois a sinopse oficial do filme assim nos informa. No conto de Rafiki, Mufasa é retratado como um filhote órfão que faz amizade com um filhote de leão que tem o nome Taka. Todavia, esse leãozinho é de uma linhagem real. O encontro dá início a uma jornada de desajustados em busca de destino. Vou parar aqui, ó. Prestem bem atenção aqui agora, nesse ponto, tá? Que é o primeiro do debate. Scar, que é Taka, é da linhagem real. Mufasa não. É como aí você consegue deduzir rapidamente que o Mufasa tomou o lugar do Scar. Mesmo o Scar sendo ruim, sim, ele tem o direito, sim, do que o Mufasa. Sim. Certo? Se a gente seguir a tradição da herança da monarquia, porque Rei Leão é uma monarquia, tá? Claro. O Simba é chamado de monarca. Exato. Então, aqui, nesse ponto, se realmente for isso, você acaba até validando a raiva do Scar sobre o Mufasa. Você começa a fazer o que com o Scar? Você começa a dar justificativas para o Scar, certo? Um vilão, certo? Começando a ter uma validação, não somente ter inveja do Mufasa pelo que ele é, mas porque Mufasa roubou o que lhe era de direito. Mesmo ele sendo ruim, mesmo ele não tendo caráter, o trono tem que ser do Scar. Ou eu tô errado? Tá certíssimo. É uma grande reviravolta, né? Você justifica o Scar já nessa sinopse. Claro que a gente vai entender o desenvolvimento de como vai ser o approach disso aí no filme, né? E o trailer, eu tô revendo aqui, o trailer, eu vou ser bem sincero, galera, pra mim isso aqui não é Rei Leão, tá? Não tem problema, você gosta do live action. Pra mim a animação, ela é muito, mas muito superior, porque aqui é legal, a tecnologia é muito boa, os cenários são muito bonitos, tecnicamente é bem feito, mas pra mim você tira completamente qualquer imersão fantasiosa aqui. Você tira a magia, né? Você tira a magia da Disney aqui. É igual o Cavaleiros. E aí olha que interessante, né? Você tira a magia da Disney, só que a Disney já tirou a sua própria magia faz tempo. Você anulou a magia pra colocar uma doutrina, porque essa doutrina também elimina a magia. Então é uma tirada de magia de mão dupla que tá acontecendo na Disney. Novamente, não tenho nada contra quem gosta desse tipo de animação, mas pra mim isso mata completamente qualquer ideia do Rei Leão. Isso aqui é Discovery Leão. É isso. Ó, antes de continuar aqui, galera, esse print do Rafiki contando pra Nala, eu achei assim, tipo, sabe, eu não esperava isso da vida do Mufasa, né? Nascia um leão sem uma gota de nobreza no sangue. Será que está falando de Mufasa ou de Scar? E o que ele quer dizer com essa nobreza, né? Pode ser uma nobreza real. Isso. Uma ou nobreza de caráter. Ou uma nobreza de caráter. Pode Exato. ser esses dois fatos. Mas vamos lá. E aqui a gente tá trabalhando no campo da suposição, tá, galera? Exato. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Contudo, caso seja de fato essa linha que o filme vai seguir, algumas inconsistências já se apresentam. A primeira delas é para quem Rafiki conta a história. No filme será Kiara, porém no livro é para Kopa, o primeiro filhote de Simba.
Ao que tudo indica, o livro se passa entre o Rei Leão e o Rei Leão 2, Reino de Simba. Agora vamos para outra parte, rivalidade entre Mufasa, Scar e a teoria sobre Kopa. Outra grande inconsistência é sobre Mufasa. Na história do livro, ele não é órfão, mas irmão legítimo de Taka, que se torna Scar por conta de uma cicatriz que ganha ao tentar matar o irmão. Esse é o ponto principal. Porque já mostra a origem do Scar desde o início. Porque uma coisa é, por exemplo, eu e o André somos irmãos. E eu tenho inveja do André, né? Porque minha mãe elogia mais. E você é o mais velho, né? Eu sou mais velho. Aqui não sei se o Scar ou se o Mufasa é mais velho, enfim. Mas eu tenho inveja do André e eu tento sabotar o André o tempo todo. Aqui eu tô sendo ruim por natureza. O André nunca fez nada pra mim. E ele não tomou o meu lugar, porque nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, eu sendo ruim desse jeito, eu sou um grande vilão. E é isso que tem que ser. Grandes vilões são ruins por natureza, sem justificativa. Ninguém influencia o outro a ser nada. Ele é ruim por ser ruim. Porque é a individualidade, né? Exato. É a individualidade que conta. E a turma da Lacrata, eles querem dar um motivo. Esse cara fez isso por algum motivo, por algum opressor. E aí você entra nisso tudo. Isso aí. Irrita, chato, mas é isso, galera. É chato. Agora imagina só uma outra situação. Tá? Uma outra situação. Eu sou o filho único dos meus pais e os meus pais adotam o André. Aí eles adotam o André e começam a tratar o André igual. Mas eu não me sinto bem com isso. Existe uma justificativa pra eu não me sentir bem, mesmo sendo bom ou ruim? Existe uma justificativa. Existe. Porque o André foi adotado. Então existe. Se eu começo a ser ruim com o André... mas, pô, é que também, né, imagina só, se coloca no lugar do Gabriel. Agora é a mesma coisa com o Scar. Se coloca no lugar do Scar. A gente começa a relativizar o Scar, certo? A gente começa a até que, não é que ele era ruim de natureza. Tem uma explicação pra ele ser, né? Mas é claro que a gente tá num campo de suposição aqui, beleza? Vamos lá, vamos voltar, ó. Em suma, a rivalidade entre os dois é algo que vem desde a infância, originada pela preferência do rei Arrad, pai dos dois, por Mufasa. Então, Arrad é pai dos dois, os dois são irmãos, filho do mesmo pai. E aí você tem uma preferência do Arrad. E aí você tem uma justificativa do Scar ser ruim com o Mufasa, tá? Mas são irmãos. Então, a legitimidade do reino, tanto do Scar para com o Mufasa, é a mesma. E o pai era rei. Exato. Então, não assim... existe a nobreza já. Exato. Existe então, a linhagem. Então você pode justificar, por exemplo, o ódio, a raiva do Scar para com o Mufasa, é porque o pai tinha preferência. Beleza, questão de pai. Mas mesmo assim, os dois são irmãos, são filhos do mesmo pai, é sangue. Entendeu? É sangue. Vamos continuar aqui. O livro não dá um destino para Kopa, mas diversas teorias da internet dizem que ele foi morto por Zira, a vilã de Rei Leão 2, ou Zaira, que fugiu após ela tentar assassiná-lo. Contudo, nem o livro, que é canônico, conta uma história coerente para Mufasa e Scar. Tale of Two Brothers mostra a inveja de Scar para com Mufasa. Porém, no fim do livro, após todos os acontecimentos, o vilão parece aprender a lição, o que deixaria seus atos em Rei Leão sem sentido. Então, veja só, no livro, o Scar se arrepende. E aí você tem no Rei Leão, ele continua vilãozaço, tá? Porém, inconsistências como Mufasa ser órfão e ser salvo por Scar colocam em dúvidas se a história será original ou se estão alterando a história do livro. Em suma, uma possível descrição também está na internet. Então, ó, agora é o seguinte, a gente pegou as duas sinopses, tem duas sinopses na internet, tá? Parece que elas se completam. A primeira é o seguinte, ó: depois que uma terrível enchente separa Mufasa de seus pais, sua vida é salva por outro filhote de leão chamado Taka.
Mufasa e Taka crescem como irmãos, mas anos mais tarde, outro bando de perigosos leões ameaça a existência do bando e Mufasa e Taka têm que fugir juntos. Lá eles encontram novos aliados e também novos perigos, colocando à prova a sua lealdade mútua, pois afinal, quem entre os dois está destinado a se tornar rei? Repara que nessa sinopse aqui Não existe reino. Não existe reino. Não existe reino. Seria o início de um reinado dos leões, começando pelos dois. Exato. Como se fosse o Pantera Negra. Uma disputa dos dois pra quem vai liderar, pra quem vai ser o rei daquele momento ali. Mas já existiu o rei T'Challa, Ah, não, sim. que morreu na explosão. Sim, isso é verdade. Sim. Eu digo assim, uma disputa dos dois pra ver quem vai ser... O Pantera Negra. quem vai ser o rei. Só que aqui não faz sentido porque já foi falado que o antigo, o pai do Mufasa era um rei, já era rei, já existia. Exato. Tudo aquilo. E não faria sentido nenhum se não fosse dessa forma, não teria nenhuma situação no primeiro. Porque no primeiro, a abertura que você cantou muito bem, por sinal, no início, já é uma... Você percebe, né, meu? Já é um negócio que acontece há muito tempo. É o ciclo sem fim. Isso acontece, isso é falado no primeiro Rei Leão, o ciclo. Tudo isso que é o mote do negócio. É a tradição. Não é que aquele reino começou naquele momento. Isso, sim. Ali deixa bem claro. Agora, que confuso. Agora eu fiquei curioso. Porque, por exemplo, o Mufasa, quando fala pro Simba, naquela hora que o Simba vai lá pro espaço das hienas, eles quase são mortos, ele junto com a Nala, o pai fala, Simba, o meu pai me ensinou, e ele ainda menciona outros reis que passaram. Então, assim... Não nasceu do nada do Mufasa e do Scar o reino, a não ser que eles simplesmente ignorem esse fato, né? E criem a partir daí, porque, mais uma vez, nesta primeira sinopse, o Mufasa, ele se separa de seus pais, aqui também pode ser que o pai do Mufasa que ele se separa seja rei, isso a gente precisa ser honesto também, entendeu? Olhando esta sinopse aqui, por exemplo, o Mufasa é o rei. Isso já aconteceu em algumas histórias, né? Tipo, o príncipe acaba se perdendo do rei e aí descobrem que ele é o príncipe, né? Mas ele vai parar num lugar aleatório, certo? Já aconteceu em algumas histórias. O próprio Rei Leão, o Timão e Pumba não sabiam que ele era rei, né? Porque ele vai seguir na jornada da vida irresponsável, da vida da curtição e ignorando, né, o seu destino como rei. Aqui dessa sinopse deixa muito aberto. Por exemplo, Taka, eles crescem como irmãos e aí eles são perseguidos por um bando de leões. Então eles fogem juntos, né? Então em nenhum momento é mencionado qualquer tipo de relação de reino, tanto do lado do Mufasa quanto do lado do Taka, beleza? Só que aí tem uma outra sinopse, e nessa outra sinopse aqui nos leva a entender que pode ser, mais uma vez eu tô deixando muito claro aqui, sabe? Mas muito claro, principalmente pro Lacrola, que é oportunista e quer se aproveitar do nosso formato de conteúdo pra fazer uma graça, entendeu? E eu já convido todos vocês aí que, se pegarem algum corte, alguma tentativa, vocês podem colocar, os caras não cravaram, tá? Segunda sinopse. Mufasa, o Rei Leão, convoca Rafiki para transmitir a lenda de Mufasa ao jovem filhote de leão Kiara, que é a filha do Simba, com Timão e Pumba emprestando sua assinatura. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão. Mais uma vez pontuado aqui, filhote órfão, tá? Você vê que na primeira sinopse, uma enchente separa Mufasa de seus pais. Quando você diz separa, não pode ser que os pais não tenham morrido. Sim. Né? Sim. Pode ser. Ou se morreu, por exemplo, era o rei. Enfim, não se sabe. E ele não sabe ele não saberia da linhagem dele de rei. Pode ser, tá?
Continuando. A história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho, até conhecer um simpático leão chamado Taka. Aí vem o grande ponto. Herdeiro de uma linhagem real. Seu destino, seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Tá mais genérica essa sinopse aqui. Tá bem mas fraca. Só o fato de você colocar o Scar como herdeiro da linhagem real e o Mufasa não, já quebra principalmente o olhar de herança, de monarquia que o Rei Leão transmitiu e muito bem. Assim como a sinopse tá genérica, o trailer também é bem genérico. O trailer ele não entrega absolutamente nada. A gente não tem... Eles fizeram, parece que foi um trailer entregado assim, entregue às pressas, né? Faz uma compilada aí, uma compilação de cenas legais que já estão finalizadas, a gente brinca, faz um clipe e vai embora, porque não dá... O trailer também é muito aberto. É muito aberto, não tem um diálogo consistente ali, né? Não tem nada, você não consegue ter certeza de nada no trailer. São só flashes de aventura. Flashes de aventura com frases. Frases assim... soltas. De efeito, bonitas, né? Soltas. Então, por isso que a gente tá falando em aberto. Agora, a questão da monarquia em relação a Lacrate, só pra finalizar aqui, existe isso. Porque o He-Man, no final, ele fala... Não, eu tirei o poder da minha família para dar ao povo. Porque é assim que eles interpretam. Embora tendo a maioria dos países mais ricos e desenvolvidos sendo monarquia, essa turma é contra isso. E aí tem essa ideia, vamos tirar o poder do rei para dar ao povo. Vamos tirar... Qual é o simbolismo disso aí, pensando na visão do Lacrola, né? Não, vamos dar pro povo, que é tudo pro povo, né? Até a página 2, né? Até o meu colchão lençol egípcio de 80 mil linhas. Esse é pra mim, entendeu? Ah, mas não, tem que fingir que vai dar as coisas pro povo. Tem que ser um pouco trouxa, né? Mas tem muito trouxa pra acreditar nisso. Então, assim, a gente já observou isso em várias questões. E, novamente, eu vou colocar aqui, hein? Reparem na movimentação de colonizadores. Como isso está em pauta na parte da Lacrate e como isso tem em várias histórias. Ó, é o colonizador, aí você vem com outro adjetivo, o colonizador branco. A gente já viu várias histórias onde você tem esse adjetivo. Até no Predador da Lacrate e da Naru. Você tem vários disso aí. Então é sempre bom a gente prestar atenção e a gente tá falando da Disney. A Disney não é surpresa pra ninguém que abraçou a Lacrate. Agora, eu tô curioso pra essa história, curioso pra saber como vai ser a abordagem e curioso pra saber como é que vai ser a recepção. Porque a Disney de 2024, que é onde estreia o Rei Leão dia 20 de dezembro, as pessoas sabem qual é a Disney de 2024. Então se a Disney ela optar por uma lacrada bem subjetiva nessa questão do reino, eu acho que não vai atrapalhar a bilheteria. Também acho que não. Eu acho dificilmente. O que vai atrapalhar a Disney é alguma lacrate, mas muito forte no filme, e também o seu histórico recente. O histórico recente da Disney, né? Do pai e da mãe falou, não vou levar pra assistir Rei Leão. E tem também, Gabriel, o problema do live action, né? Não é criança. A criança de 8 anos não vai aguentar assistir o Rei Leão live action. Lembrando que o live action do Rei Leão... bateu bilhão. Primeiro... não só bateu bilhão, mas a classificação indicativa era 10 anos, tá? O Rei Leão 1994 era classificação livre porque naquela época as pessoas, os homens e as mulheres eram mais fortes, né? Agora é muito sensível. Se eu tivesse sob posse desse Rei Leão, eu faria uma animação tão linda quanto a primeira, porque aí eu levaria os dois públicos. Eu levaria o mais velho, eu levaria a criança desde pequena. Então, eu acho que essa estratégia da Disney é errada. Não gosto desse live action, acho sem emoção, acho sem alma. Mas é claro, o título Rei Leão, comercialmente, ele é ótimo. É uma grande chance da Disney farmar grana aqui, de fazer dinheiro. Talvez esse ano de 2024 seja o ano que a Disney vá melhor nos últimos 5, 8 anos. Porque nós temos o Deadpool e Wolverine, nós temos o Mufasa, nós temos Divertidamente 2, Alien. nós temos Alien, nós temos Moana 2, que são filmes que já fizeram sucesso. O Deadpool e Wolverine já fez sucesso, já bateu bilhão. Ela já tá gastando por conta. Eu vim do futuro, já bateu bilhão.
o Wolverine contra o Deadpool. Agora, esse é o ano pra Disney fazer isso. Se for numa... Aí tá. Se a Disney fosse numa linha mais conservadora em relação à sua própria história de empresa, faria minimamente uns 3 bi. Porque daria pra você fazer 1 bi, até mais. Você até é bem mais tranquilo. Você faria 1 bi com o Wolverine e Deadpool e 1 bi com o Mufasa. E o resto você distribui nos outros. No Alien, no Moana, no Divertidamente. Se a Disney fosse mais conservadora naquilo que se propôs desde o início da sua criação. Era pra ser um ano de 4 bi, tá? 4 bi. Fácil. Então, eu só estou curioso pra saber onde a nova Disney entra nesse Rei Leão. É só isso. Porque assim, se a gente for pensar na questão da lacrata, dos 3 pilares que a gente encontra, principalmente as obras que possuem a intenção de doutrinação ideológica, não dá pra colocar 2 leões num romance. Machos, né? Não dá pra colocar um leão negro, não dá pra pôr. E não dá, porque leão negro é uma pantera, né? E não dá pra colocar uma leoa empoderada, porque aí acaba com a bilheteria. Então, qual que é a forma que eles têm de atacar? Pega a monarquia. Ataca na monarquia, que não vai interferir na grande maioria. Porque aí é uma questão mais histórica e de revisionismo histórico, né? As pessoas não vão se incomodar. Por isso que, e vindo de onde vem, galera... É lógico. Dá totalmente anuência pra gente poder pensar nisso. Mas é tudo no campo da suposição, tá? Vamos aguardar o que virá realmente de Mufasa. Coloca aí nos comentários, galera, a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Só pra complementar, quando eu enxergo esse Rei Leão em live action, é o mesmo sentimento que eu tenho do Cavaleiros do Zodíaco da Crunchyroll. É belo, mas sem alma. Talvez, no filme do Mufasa, a gente consiga ter uma conexão maior, porque Mufasa não veio no desenho. A gente não tem sentimento nostálgico como a gente tinha com o Rei Leão e viu o Rei Leão da Discovery. Aqui pode ser diferente. Mas quando você pensa no Mufasa, você lembra do Mufasa do desenho. Sim. Você não lembra de um leão normal. E pode ser também um belo filme, tá? Se a gente for pensar num contexto isolando o filme, tirando o revisionismo histórico da lacrata e tal, pode ser um belo filme, tá? De uma aventura. Mas vamos observar, porque existe um personagem histórico. Eu espero que a gente esteja todo errado aqui, seja um excelente filme e que a Disney faça um filme legal, sem pensar em questões ideológicas. Tomara, vamos ver. Muito bem, galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.